O nosso trabalho é sobre o caule. Eu vou começar falando sobre o que é o caule e no decorrer do vídeo a gente vai explicar todos os tipos de caule. O caule, ele é um órgão vegetativo geralmente aéreo, que se origina do caulículo do embrião e está relacionado principalmente às funções de condução de nutrientes e de sustentação das partes aéreas da planta. O caule, ele também pode atuar na reserva de substâncias nutritivas, como batata inglesa, cebola, alho e entre outros, e na fotossíntese quando clorofilado. O caule, ele é dividido em 3 regiões: nós, entre nós e gemas. Rastejante do tipo sarmento é um caule aéreo, fino. Ele também é longo e com pouca rigidez. Por tal motivo, ele cresce rente ao solo, fixando-se por meio de raízes, como, por exemplo, a aboboreira. Já o rastejante do tipo estolho, ele é um caule aéreo, fino, longo e com pouca rigidez também. Por isso, ele cresce rente ao solo, fixando-se por meio de raízes em vários pontos. Se for rompida a região que liga um enraizamento com o outro, forma-se uma nova planta, por propagação vegetativa. Exemplo é o morangueiro. O rizóforo, ele cresce em direção ao solo, algumas vezes formando raízes adventícias, como exemplo a planta de mangue. Tronco, aéreo, ereto e robusto, geralmente como ramificações, como exemplo a goiabeira. Haste é o caule aéreo mais flexível e dedicado, como exemplo, pé de feijão. O tubérculo é o caule subterrâneo muito nutritivo, rico em gemas, por exemplo, a batata inglesa. Então temos o rizoma, que é o caule subterrâneo que cresce horizontalmente ao rente do solo, por exemplo, a samambaia. A samambaia, ela não cresce para cima, ela só cresce para baixo e para os lados. Então, também temos o bulbo, que é um caule em volta por folhas subterrâneas modificadas, por exemplo, a cebola. Para finalizar os tipos de caule, temos os caules volúveis, os caules estípios, os caules cosmos e ainda os cladódios. Os caules volúveis, eles são classificados aéreos, tendo como característica ser longo e fino. Porém, por essa característica, eles geralmente tendem a se enrolar em suportes mais rígidos que os demais caules. Já os caules estípios, eles são cilíndricos, ou seja, os seus nós aparecem bem mais do que os demais caules, e geralmente eles não têm ramos laterais. E esse tipo de caule, ele pode ser encontrado em folhas no seu ápice. O caule colmo, ele é um caule cilíndrico não ramificado. Então, nele os nós eles são bem aparentes, como nos caules estípios, né, porque os dois são cilíndricos. Porém, os entrenós eles chegam a formar gomos, igual nas canas-de-açúcar. E por último, o caule cladódio. O caule cladódio, ele, por mais que seja um caule aéreo, ele precisou ser modificado para poder exercer a função fotossintética e a função de armazenamento de água.